Nós cantamos uma música, foi a penúltima música que cantamos, e essa música diz que ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e toda a terra trema, eu hei de confiar. Na verdade, essa música ela é inspirada numa canção que consta do livro de Abacuque, que era um profeta que viveu num período muito conturbado. Abacuque é um pequeno livro da Bíblia de apenas 3 capítulos, no fim do Antigo Testamento, um pouquinho mesmo, já para o fim, um pouquinho antes do Novo, você tem lá um pequeno livro de apenas 3 capítulos na Bíblia, 3 capítulos, mas que narram alguns bons anos de história, porque é um livro profético. E eu realmente acho que as perguntas que Abacuque faz aqui, elas são profundamente atuais. Já preguei sobre isso em outra ocasião aqui na igreja, mas como eu tenho visto as notícias, eu sou levado a fazer as mesmas perguntas que o Abacuque fazia a Deus na altura. Mesmas perguntas, muito semelhantes, talvez com outras palavras. Só um parêntesezinho, isso é um pensamento meu. Eu já falei para os irmãos aqui que eu acho aquela guerra que está a se passar lá na Ucrânia insana, não tem lógica nenhuma. Aliás, eu acho que guerra geralmente é insana, não é? E sabe, eu tenho ficado muito indignado com isto, porque eu vejo pessoas tirarem partido da guerra para benefício próprio. Mesmo. Se você acompanha os noticiários com algum sentido crítico, vai ver isso. A quem interessa a destruição e a guerra? Claro que interessa a indústria bélica, com certeza. Eles precisam despachar todo o estoque de armamento que já está ficando obsoleto. Isso não tenha dúvida. Mas veja só a crise energética e o preço do petróleo. Veja só quanto nós vamos pagar a partir de segunda-feira o gasóleo e a gasolina, justificado pela guerra. Só que o que se tem nos tanques já abastecidos aqui para a distribuição foi comprado antes da guerra, e a gente já está pagando o preço lá em cima. Realmente alguém está ganhando e se beneficiando com a guerra. Nós sabemos disso. Eu não quero fazer disso um discurso político, mas quero que vocês pensem uma coisa. Acho isso quase que é realmente imoral, que alguém ganhe dinheiro com a destruição, com o sofrimento alheio. E isso deve encher-nos de indignação e ira santa. O dia que nós deixarmos da capacidade de ficar indignado com a injustiça, com a opressão, já perderemos o caráter profético da igreja. E então, eu realmente acho que nós devemos aumentar o nível de solidariedade com aqueles que sofrem, mas também devemos ter senso crítico suficiente para não admitir que esse sofrimento seja explorado para benefício de empresas, instituições ou até de pessoas, porque é muito triste tudo o que está a acontecer. E eu fico me perguntando as mesmas coisas que Abacuque perguntava lá no capítulo 1, no verso 2, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Isso é profundamente atual. Isso é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. E alguém ainda não acredita que a Bíblia é um livro realmente relevante para as circunstâncias que estamos a viver? A Bíblia é profundamente atual, relevante. E aqui há um profeta profundamente honesto na presença de Deus, que questiona, e elas grita: Deus, está a haver violência, está a haver iniquidade, está a haver litígio,
está a haver afrouxamento da lei. A lei só tem força quando há sanções, quando não há sanções a lei não funciona. Aliás, eu acho que a lei no nosso país aqui, ela é quase que perfeita, ela cobre tudo, mas a gente vê que a criminalidade e o desrespeito à lei está aí, porque não há punição. Você já viu aquela história de a pessoa foi condenada e depois disso termina com pena suspensa? Que punição é essa? Isso é um prêmio. Então eu fico pensando que realmente porque há brechas na lei, e outra coisa, a lei é feita por quem? Por nossos representantes, mas eles representam a nós ou a que interesses? Também me pergunto, mas eu não quero, de novo, irmãos, que os irmãos só fiquem indignados pela indignação, que nós oremos, porque o Abacuque orava. Nós temos que orar pelos nossos governos. Você pode não ter votado neste governo, mas ore para que Deus toque no coração e o nosso governo governe para o povo, para o benefício do povo. Nós devemos orar para o primeiro-ministro, os seus ministros, os parlamentares, independentemente da cor ideológica. Eles têm autoridade, nós como igreja devemos orar pelas autoridades, mas para que elas sejam justas, para que elas sejam íntegras, para que elas sejam transparentes, para que elas governem, para que tenhamos paz, para que a nação se desenvolva. Mas, muitas vezes não é isso que acontece, e o que acontece no leste da Europa mostra que nós devemos clamar. Até quando, Senhor, clamarei eu? Vou continuar clamando. E o Abacuque clamava num período em que Judá estava realmente corrompida, era idólatra, havia violência, era o povo de Deus, mas estava totalmente alheio às coisas de Deus, e havia violência e iniquidade em Judá. Deus manda a resposta, mas o profeta também fica um pouco questionando as respostas que Deus manda. Sabe por quê? A resposta que Deus manda para a crise interna do povo dele em Judá foi o império da Babilônia cercar Jerusalém e ser a vara da disciplina de Deus para Jerusalém. Aí o profeta simplesmente passou-se. Sabe por que ele se passou? Porque ele começa a questionar Deus. Por que o Senhor está usando esse instrumento para a disciplina do seu povo? Olha só o versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Deus, para executar juízo puseste aquele povo. Ele está falando da Babilônia, não é? Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. E assim vai o profeta falando e questionando Deus pelo que ele está a ver. E sabe, meus queridos, aquilo que nós estamos a ver agora no nosso país e na Europa e ao redor do mundo, em termos de violência, guerra, agressões e etc., é apenas uma parte do todo. O grande problema nosso, meu e seu, é que nós não conseguimos ver o conjunto todo da história. Nós apenas vemos localmente e com alguma abrangência por causa dos meios de comunicação, a gente consegue ver mais alguma coisa. Mas no tempo e na história, nós somos limitados, ninguém sabe o amanhã. Então, nós não sabemos quais são os desdobramentos e consequências, a não ser por inferência daqueles comentaristas que às vezes, não sei de onde que vem aquilo tudo, não é? Mas, às vezes acertam, às vezes erram longe. Mas nós não sabemos. O quadro que o profeta tinha o deixava indignado, o deixava questionando a sua fé e o seu Deus. Ele diz assim: eu não consigo perceber por que um Deus santo e perfeito e justo está a calar-se ou em silêncio diante do que eu estou a ver, de violência, de agressão, de guerra, de invasão, porque foi o que aconteceu. Judá foi invadida pelo grande exército da Babilônia. Nabucodonosor fez um cerco a Jerusalém que veio a ser destruída, e o templo foi arrasado e os utensílios do templo foram levados.
Então, é mais ou menos o que está acontecendo agora no leste da Europa. Aconteceu com muito mais violência e acabou com aquela nação enquanto nação existente daquela forma que existia naquela época. O Estado hebreu foi totalmente arrasado e foi deportado para a Babilônia. Alguns poucos sobreviventes foram para o Egito e alguns ficaram na terra na miséria. Sabe que isso angustiava o profeta. Ele disse assim: eu não posso conceber que o perverso cerque aquele que é mais justo que ele. Por quê? Aquele era o povo de Deus, e o povo que estava a invadir a Judá era um povo pagão. Era o império, maior império da época, a Babilônia, na governação de Nabucodonosor, um rei cruel. Eles foram implacáveis. E sabe qual foi a resposta do Senhor? É maravilhoso. Capítulo 2 diz que o profeta ele ficou tão indignado, ele estava questionando tanto a sua fé e a sua teologia, que no capítulo 2, no verso 1, ele diz: pôr-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E não é murmuração aqui. Ele é um profeta honesto, ele é piedoso, ele apenas tem um questionamento profundo: Senhor, o Senhor é santo, e por que isto? Sabe que eu acredito que há muitos crentes piedosos que estão fazendo a mesma pergunta hoje ao ler e ver os noticiários: Senhor, por que o Senhor permite essa coisa que nós não compreendemos? Eu digo, essa guerra é insana, e o Senhor por que permite? Eu acho que se você é honesto, você já fez esse questionamento para Deus, mesmo que não queira verbalizar, mas o profeta verbaliza, o que mostra a profunda integridade e sinceridade do profeta diante de Deus. Se você for ver os salmos, as formas como o salmista ora, e ele pergunta assim: até quando, Senhor? E é o que o profeta também diz aqui: até quando, Senhor? O homem segundo o coração de Deus, que foi aquele pastorzinho Davi que veio a ser rei de Israel, lá no Salmo 13, que a gente pode ver num segundo momento, é: até quando, Senhor? Clamarei eu, até quando? Sabe que às vezes Deus parece que fica em silêncio? Sabe que às vezes parece que Deus se esqueceu de nós, mas Ele não se esqueceu. Deus não está alheio ao que está a se passar no leste da Europa. Deus não está alheio à superexploração que os distribuidores, as refinadoras estão fazendo do combustível, quando não deviam fazer. Deus não está alheio, Ele não é injusto. Os homens são injustos, mas há uma justiça a qual ninguém poderá escapar, nem eu, nem você. Por isso, nós devemos continuar confiando no Senhor e nos entregando àquele que julga retamente, mesmo quando nós, enquanto povo, enquanto indivíduos, passemos por situações que consideramos injustas. Deus continua sendo justo, só que o juízo de Deus vem no tempo de Deus, e é isso que a gente não consegue se aperceber. Nós não conseguimos nos aperceber de que o juízo de Deus vem no tempo dele, não no meu. A ira do homem não produz a justiça de Deus, e às vezes a gente não se apercebe disso e quer fazer justiça pelas próprias mãos. Não, não é assim. Por isso, apesar de tudo, devemos continuar a orar pelos nossos governantes e nossos representantes, e nos entregar àquele que julga retamente. Mas Deus ouve o clamor do povo indignado com a violência, com a injustiça, com a exploração. E nós devemos clamar enquanto povo de Deus, principalmente por aqueles que sofrem muito mais do que nós, os horrores dessa guerra insana. Devemos orar, devemos ser solidários, devemos socorrer, mas devemos, acima de tudo, pedir ao Senhor e entregar àquele que julga retamente todas as coisas, e colocar diante dele, ainda que seja uma queixa, desde que seja uma queixa honesta, diante de um Deus que sabe todas as coisas e que não nos deixa sem resposta. Pode demorar, mas ela vem. O Senhor me respondeu. Que bom, o Senhor nunca deixa-nos sem resposta. Ela pode demorar. Capítulo 2, verso 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu já falei que aqui está um princípio de publicidade, não é? Você já viu outdoors, né? Fora. Você lê em poucos minutos, poucos segundos, né? Uma fração, né, de segundos, você bate o olho e guarda a mensagem. Era isso que o profeta devia fazer. O primeiro publicitário da história estava ali, né?
colocando a visão num ecrã gigante para que todos pudessem ver. Mas veja só, porque a visão ainda está para cumprir-se, versículo 3, no tempo determinado, não no meu tempo, não no seu, mas no determinado por Deus, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas tem um mas. E é isso que nós devemos pensar. Essa história que a gente está a ver nos ecrãs da televisão hoje é horrível, mas, diz aqui, o justo viverá pela sua fé. A fé faz toda a diferença para nós vivermos períodos de história que nos leva a questionar, chorar e clamar. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele pede o silêncio do nosso coração. Porque Ele tem algo para fazer na história, e Ele prometeu, Ele vai cumprir. Naquela história, naquela época, realmente Judá caiu e capitulou diante de Nabucodonosor. Realmente eles foram levados cativos, realmente passaram 70 anos no cativeiro, mas Deus levantou um homem que não o conhecia, que Ele chamou de meu servo, chamado Ciro o Grande da Pérsia. Ele arrasou o império da Babilônia e instalou um outro império, mas este rei libertou o povo para voltar e reconstruir o que havia sido destruído. 70 anos depois, Deus cumpriu o que prometeu. Sabe por quê? Porque o Senhor é Senhor da história. Aquilo que nós estamos vendo hoje, nós só vamos compreender talvez daqui a mais 70 ou 100 anos. Hoje nós temos uma compreensão muito mais exata do que se passou na Segunda Grande Guerra, a meio do século passado. Hoje nós compreendemos, mas para quem viveu de 1933 até 45, parece que aquilo não acabava nunca. E acho que muitos piedosos cristãos fizeram essa pergunta: até quando, Senhor, nós vamos clamar e Tu não ouvirás? Mas Ele ouviu. Ele ouviu. Nós não podíamos, se estivéssemos naquele tempo, dimensionar o que Deus estava fazendo na história. Assim como hoje nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas nós continuamos crendo que Ele é Senhor da história. Não é o Biden, não é o Putin, não é o primeiro-ministro de Israel, não é o presidente da Ucrânia. Não, quem é Senhor da história é o Senhor. E Ele faz as coisas como lhe apraz. Sabe que a única forma que nós temos de interagir com o Senhor soberano da história é orando. E quando nós oramos, Ele faz questão de ouvir e responder. Só que a resposta dele é: viva pela fé. Eu sei que a sua fé hoje está abalada, mas viva pela fé, porque aquele que fez a promessa é fiel. E sabe, depois ele mostra os ais, não é? Os 5 ais sobre os caldeus. Quer dizer, eles estão sendo instrumento de disciplina, tu não estás a perceber, mas aquilo que eles fizerem de mal, isso vai ser punido. Deus vai fazer justiça àquele povo, e de facto fez, porque a Babilônia não existe mais. Aquele grande e esplendoroso império de Nabucodonosor caiu e capitulou diante das forças persas, que também não permaneceu. O único reino, meus queridos, que permanecerá para sempre, segundo a visão de Daniel, é o reino dos céus. Este permanecerá para sempre. Portanto, diante de tantos questionamentos que fez Abacuque, termina dizendo lá o capítulo 2 uma coisa fantástica. O último versículo do capítulo 2, capítulo 2, 20, portanto, diz: depois de falar todos os ais contra os caldeus, ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, Deus tem a última palavra. Depois que Deus falou, todos fiquemos em silêncio, porque Ele continua sendo Deus. Apesar de tudo que eu estou a ver na história, cheia de contradições, que me leva a questionar esse grande Deus,
Ele ainda e sempre esteve onde Ele sempre estará, no governo soberano de todas as coisas como Senhor da história. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E depois de tanto questionar o santo Deus e a que parecia contraditório, a sua santidade e a sua misericórdia no meio da história, o Abacuque, depois que Deus revela o que ia fazer na história, ele então resolveu mudar a atitude de questionador para adorador e começa então a compor um salmo de louvor, uma música de louvor, uma poesia, uma oração em forma de canto, como diz o capítulo 3, no verso 1. Diz lá o versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe? Essa é uma oração fantástica, não é? Que eu acho que todos nós podemos e deveríamos fazer. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Nós precisamos que Deus atue, que Ele possa avivar a sua obra. Sabe que eu olho para a igreja da atualidade, como pastor, meus queridos, me perdoem, mas eu às vezes me sinto frustrado. Parece que nós não nos apercebemos nada do que o Senhor Jesus ensinou. Parece que nós não nos apercebemos em nada de qual era o projeto de igreja e qual era o projeto de reino que Ele tinha. Nós confundimos as coisas. Eu pergunto-vos, por que você veio hoje à igreja? Por que viesteis hoje à igreja? Porque tu vieste de manhã à igreja. Qual é a sua expectativa? Tu que vieste pela primeira vez, por que vieste para cá? É porque é uma igreja evangélica. Eu sei que é, mas sabe que igreja é esta? Aliás, nós, batistas da primeira igreja batista, nós sabemos o que é ser igreja batista, ser projeto de comunidade do povo de Deus. Sabe que algumas pessoas têm deixado de vir à igreja, mas sabe por quê? No fundo, eu me apercebo que elas tinham expectativas erradas. A igreja, meus queridos, não é um lugar só para socializar. Isto não é um clube. A igreja, meus queridos, não é um lugar para você ouvir performance musical. Isto não é a casa da música. Mas para que tu vieste aqui? A igreja é onde se celebra a presença de Deus. A igreja que nós viemos aqui não é para louvar e dar culto à personalidade do dirigente, do pastor, do instrumentista do grupo de louvor. Você veio aqui para adorar ao grande Deus que está no seu santo templo, e nós devemos ter-lhe reverência e devemos-lhe adoração. Nós estamos aqui como povo de Deus. Não confunda as coisas. Sabe, quando você vem com a expectativa errada e não se apercebeu do que Deus está fazendo, do que Ele vai fazer, e você não ora: aviva, Senhor, a tua obra. Nós precisamos do avivamento da obra de Deus na nossa vida. O que Ele pode operar na sua mente e no seu coração. Sabe que quando o pastor prega aqui, e eu quero dizer uma coisa, isto é palavra de Deus, não é palavra do Eliel. É palavra de Deus. Se você se fechar a essa palavra, é a Deus que você está se fechando. E sabe, às vezes, mesmo sendo palavra de Deus, tendo o poder, às vezes ela não é recebida como tal. Ele disse: cale-se diante dele toda a terra, porque às vezes nós não sabemos silenciar o nosso coração para ouvi-lo falar. Nós fazemos muito barulho, muito ruído. Deus quer avivar a sua obra no decorrer dos dias, que sejam nos meus dias e nos seus dias. Eu não quero pensar em avivamento do século XIX, do século XVII. Quero pensar que Deus pode avivar a obra dele aqui, agora, neste país, nesta igreja, uma comunidade pequena. Não importa. O que importa é, nós estamos a orar para que Deus avive a sua obra, mesmo nesse contexto caótico que estamos a viver na Europa do início do século XXI. E sabe, quando Deus deu a visão certa do que Ele faria na história para Abacuque, sabe o que Abacuque fez? Parou de questionar e passou a louvar a Deus.
Agora, eu quero dizer uma coisa: você, como crente em Jesus, conhecedor da Bíblia, você é muito mais privilegiado que o Abacuque, porque agora você tem o Antigo e o Novo Testamento, e você tem o livro de Apocalipse, que mostra o fim da história, que Jesus vai trazer um reino de paz e justiça definitivo e efetivo neste mundo, e esta é a nossa esperança. Nós vivemos hoje aquilo que o pastor tem sempre dito e ensinado, a tensão escatológica entre o já e o ainda não do reino. Jesus já veio, ele já reina no seu coração e deve reinar na igreja, mas ainda ele virá estabelecer o seu reino de paz e justiça definitivamente. Enquanto isso não acontece, acontecem essas contradições na história que estamos vendo no leste da Europa, em Portugal e ao redor do mundo. Ele não veio ainda. Mas, Senhor, por que não vem logo? Para que você cumpra a sua parte no plano e propósito dele. Porque há muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus e o seu reino. Muitas pessoas ainda não conhecem o Evangelho. Então a igreja expectante, que vive esse momento da história, em vez de ficar só reclamando e se lamuriando, devia dizer: Senhor, o que nós devemos fazer? Sabe o que os jovens estão a estudar? O livro de Atos. É isso, professores? É, o livro de Atos. Sabe que quando Jesus foi ao céu, alguém chegou lá e perguntou assim: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel, não é? Queriam logo. Jesus falou para ele, alguém disse assim: não vos compete conhecer tempos e épocas, não é isso? Mas, sempre tem um mas: recebereis poder ao descer sobre vós quem o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, esteja preocupado com isto. Como igreja expectante, eu devo estar engajado no projeto do reino de Deus, e o projeto implica em viver os valores do reino dele e proclamá-lo a quem ainda não o conhece. As nações têm sido impactadas todas as vezes que a igreja se apercebe do seu papel nesse projeto histórico, como agência do reino de Deus. Quando ela não se apercebe, sabe o que é que ela faz? Ela se distrai com performance, com coreografia, com N coisas, com uma parafernália que consome milhões, mas não faz missões, não alcança vidas, não toca corações e não transforma a mente das pessoas. Meus queridos, o que nós estamos a fazer com o projeto que Deus deixou-nos para a sua igreja? Pastor, já não dá mais tempo que vamos para a escola dominical. Eu sei disso, mas eu quero dizer, eu comecei me identificando com Abacuque, que eu também questiono, eu também pergunto: Senhor, por quê e até quando? Agora ele vai me dizer para mim: mas enquanto eu não vier, tens a responsabilidade de ser a minha testemunha. Enquanto eu não vier, louve, clame, intervenha com graça e sabedoria neste mundo que jaz no maligno, e seja a minha luz, seja o meu sal neste mundo. Esse é o nosso dever, essa é a nossa tarefa. Devemos sim colocar todos os clamores que temos, como o Abacuque colocou, mas quando Deus falar, que o seu coração silencie, e quando você falar e eu falar, que seja para louvar e dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Senhor da história, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, eu vou Te louvar, eu vou andar de cabeça erguida, porque eu sirvo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que Ele não perdeu o domínio da história, e eu vivo pela fé, mesmo no meio do sofrimento, da decepção e da frustração, porque o homem me decepciona, os governos nos decepcionam e nos traem, mas o Senhor não. E eu quero me manter fiel ao meu Senhor. E eu quero que você também seja fiel a Ele, que o louve e que seja agente da misericórdia, da graça e agente profético do Senhor também. Meus queridos, tinha muito mais para falar, mas leia a sua Bíblia, ela vai falar ao seu coração. E você vai ser transformado pela ação do Espírito Santo, e realmente nós vamos cumprir o papel que Ele nos confiou como igreja dEle. Acabou o meu tempo, coloquemos-nos de pé. Não dá para cantar o último hino, porque senão atrasa a escola dominical, mas nós vamos orar e pedir a Deus que nos ajude.